Senhores, sejam bem-vindos. Senhores e senhoras, sejam bem-vindos no canal do YouTube. Eu sou Jean Cavalcante, escritor, técnico de segurança do trabalho, químico e docente. Ok? Tenho uma empresinha na área de segurança do trabalho, onde a gente faz serviço de assistência, assessoria, saúde, segurança do trabalho, treinamento, palestra. A gente também assessoria no meio ambiente e setor de qualidade, porque a minha formação química ela dá essa área para mim, tá? Então a gente também faz a parte do meio ambiente, treinamento e qualidade também. Ou seja, o PDI, o SGI, Sistema de Gestão Integrado, a gente chega lá e faz essa preparação, essa integração, né? Bom, NR18, Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. Esse aqui está referente à indústria da construção civil, onde tem canteiro de obras. Depois de canteiro de obras tem as obras em si, você vai trabalhar internamente, mas obviamente vai trabalhar externo primeiro, né, fazendo as fundações e tudo mais, e aquele canteiro de obra ali vai se gerar a obra. Bom, o objetivo da norma NR18, a norma regulamentadora, é estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Bom, introdução à NR18. O que é a norma a gente já sabe, né? Sobre a construção civil, canteiro de obras, os objetivos dela a gente acabou de ver, a importância dela para a segurança na construção civil. Bom, sem a gente ter uma NR específica para que seja seguida na construção civil, ia se voltar aos tempos antigos, né? Como que era o tempo antigo? Ia se voltar ao tempo antigo, onde ia se fazer os serviços e não ia ter menor preocupação com a segurança. A NR18 ela vai te dar essa preocupação com a segurança e vai dar essas diretrizes, né, que deve ser seguido. Bom, sobre as condições e meio ambiente de trabalho, pessoal, apresentação das características e riscos do meio ambiente de trabalho na indústria de construção. Bom, você está dentro de um canteiro de obra na construção. Tem risco? Tem riscos? Tem riscos, sim. A gente tem vários tipos de riscos, as condições de trabalho, o ambiente, tá? A gente tem uma, uma estaçãozinha onde a gente coloca as pessoas quando tem chuva, vento, vendaval temporal, que é uma casinha de apoio lá dentro do canteiro de obra. Ela também tem que ter refeitório, tem que ter um monte de itenzinhos que são obrigatórios, que pede para proteção do trabalhador ou da trabalhadora. Tá? Então, os riscos do ambiente de trabalho, tem muito risco. Tem risco se tiver maquinário, equipamento trabalhando tudo dentro do canteiro de obra. Tem risco, é, os riscos inerentes à atividade, né? É, ou seja, cada função da atividade no canteiro de obras tem um risco físico, que pode ser o risco de acidente, a pessoa machucar, quebrar um dedo, torcer um tornozelo, pisar em um determinado local. Tem um risco químico se lá tiver combustível, se tiver equipamentos químicos. Tem um risco biológicos, que são é, algumas doenças ou poeiras também. O risco ergonômico da NR17, que é a questão da postura, de trabalhar com escavação, pegar peso de maneira errada e tudo mais, e de acidentes, né? Acontece acidente, que eu estou falando, está distraído, a máquina vem de ré, a pessoa não vê, e acontece algo e pode se chocar com a máquina, uma máquina com a outra, e acontece esse tipo de acidente. Bom, então existem esses riscos físico, químico, biológico, ergonômico, que está relacionado a pegar peso, carregar peso e tudo mais, choque, pancada, tudo isso pode acontecer dentro de um canteiro de obra. O que é que a gente vai poder fazer para poder evitar ou minimizar esses riscos? Bom, a primeira coisa é a organização da segurança do trabalho, né? Aí é organizar. Máquina trabalhando ao setor de máquina, você pode colocar tapume, colocar, é, como é que se diz, aquela cerca laranjada, definir a área de interior da obra, a área ao redor da área, do derredor da área, a área externa, para que as pessoas de fora não acabem invadindo aquela área e aconteçam acidentes, né? Bom, então
falando nesse item aqui, a gente já cai nisso, que é equipamento de proteção coletiva, é o EPC. Informação sobre os EPCs no canteiro de obra, como rede de segurança, no caso de edificação, edifício tem as redinhas de segurança, se cair algo, bate na rede ali, já amortiza a queda. Guarda-corpo, que é tipo aqueles negócios de escada, corredor de escada, são guarda-corpo para segurar a pessoa. Sinalização, tem que ter sinalização, homens trabalhando, máquina trabalhando, sinalização de perigo, risco, escorregadio. Sistema de ventilação também, se for o caso, dependendo da obra, se estiver trabalhando em algo, um lugar fechado, tipo tubulação, esgoto, alguma coisa assim, entre outros. E sua importância para a segurança, para a sua segurança. Isso é importante. Por quê? Porque sem isso aqui pode acontecer um acidente grave, até morte, né? Não é só um acidente, pode ter morte. A cada, segundo o diagrama lá do camarada lá que fez o acidente, ele fala que a cada 30 acidentes ou 60 acidentes, quase acidentes, pode acontecer um acidente, né? Mais sério ou fatal. Bom, outro item muito importante que a NR18 da Construção Civil ressalta é sobre o equipamento de proteção individual, que é o EPI. Orientação sobre o uso adequado, conservação e higienização do EPI. Ou seja, a pessoa recebe esse EPI gratuitamente com o CA, tá? Tem que ter o código de aprovação do teste lá do governo. Adequado quer dizer isso, com CA. Tem que conservar e higienizar esses EPI. Tem para proteção da cabeça, tem o capacete, proteção das mãos, a gente tem vários tipos de luva, raspa de couro, luva pigmentada e tudo mais. Para proteção dos olhos, a gente tem o óculos de segurança. Para proteção contra ruídos, barulhos intermitentes, que são, por exemplo, bate-estaca tá lá batendo na obra, que é chamado barulho intermitente. E aquilo ali pode até ensurdecer a pessoa. Já cai no risco de audiometria, de ruído, de perda de, de, de audição. Então, para isso que esses protetores auriculares, seja plugs ou seja concha, eles servem para isso, para amenizar esses ruídos e você conseguir manter a sua audição em bom estado. Calçados de segurança, etc. Calçado de segurança geralmente é a bota, mas hoje em dia tem muitos calçados tecnológicos que já tem o CA, tá? Tem até um tênis que ele é feito de clava, que ele pode até adquirir o CA e pode ser utilizado, né? O tênis de clava, você pode pisar em cima de prego, ele não vai furar a sola do seu pé, pode cair algo em cima do seu pé, ele não vai deixar danificar, ele é feito de fibras com clava, né? Então, só para ter uma ideia, ó, se cair um formão, uma faca de ponta, ele vai bater, ele não vai furar, não vai chegar a atravessar o seu pé, né? Então, de raspa de couro, dependendo da ponta do equipamento que cair, ele pode machucar sim. Vai dar uma amenizada, mas pode machucar. Já esse equipamento, esse tênis aí sofisticado de clave, ela já é muito mais sofisticado. Ela vai bater de ponta e não vai chegar a atravessar. Bom, pessoal, chegamos aqui a um item muito importante. Isso aqui é uma aula resumida, tá? O programa de gestão de gerenciamento de risco do canteiro de obras. Veja só, para a empresa que tem a obra, tem um técnico responsável, tem um engenheiro responsável do canteiro de obras, ela tem que ter o PGRD. E esse PGR, o que é que ele contempla? O entendimento básico sobre o PGR. É um documento fundamental para a gestão de segurança e saúde do trabalho. Tá. O que é que tem nele? Tem a quantidade de trabalhadores e as funções que cada um exerce. Pedreiro, carpinteiro, tal, tudo mais. Tá? Então tem a lista lá de quantos tem. Tem tantos pedreiros, tantos carpinteiros, tantos soldadores, tantos ajudantes, tantos auxiliar de pedreiro, tudo bonitinho. Ali tem os riscos e tá relatando os riscos que vai ter, o grau de risco e o que é que se vai utilizar para se eliminar aquele risco. E se utiliza procedimentos, organização, EPI e EPC, tá? Os equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Lá vai estar listado que todo o equipamento que tem que se utilizar vai estar lá no PGR. Tá? Então, vai estar lá também, se houver algum acontecimento sinistro, um acidente, alguma coisa, vai estar lá para quem que vai ligar, quem que vai pedir, quem que vai socorrer, vai estar lá os telefones de contato principais da área, vai ter tudo. É um documento que ele rege uma parte do gerenciamento de risco dentro do canteiro de obra. Ele é específico para obra porque tem para indústria metalúrgica, tem para várias outras. Então, esse PGR ele é de obra. Quando a empresa é terceirizada, ela presta serviço dentro de um canteiro de obra de uma empresa que é responsável, automaticamente a empresa que é responsável, ela deve
manter um PGR desse lá na obra, numa caixinha de acrílico, um lugar de acesso, um local de descanso, aquelas casinhas de refúgio lá que tem um nomezinho lá, e, e também dar uma cópia, seja digital ou impressa ou encadernada, para a empreiteira que vai prestar serviço dentro daquele canteiro. Tá? É o que se pede dentro da norma regulamentar da NR18 da construção. É pedido isso aqui. Para que as pessoas tenham acesso à lei e tenham conhecimento sobre as informações que tem ali dentro, que é justamente para a saúde e segurança do trabalho, meio ambiente, tá? E a qualidade também de vida, do ambiente de trabalho e tudo mais. Bom, aí nesse PGR também tem as prevenções de prevenção de acidentes, as medidas gerais, especificação para evitar acidente, como queda, choques elétricos, soterramento, etc. Dentro do canteiro de obra, pode ter várias obras acontecendo ao mesmo tempo. O eletricista pode estar puxando as obras, a rede inicial para poder utilizar as máquinas, os equipamentos, para poder, a furadeira, as parafuradeira. Tem alguns equipamentos que não precisam de energia, ele é combustível, tipo o compactador de solo lá, para bater o piso ou contrapiso, né? E outros mais são feitos dessa maneira, mas tem alguns que requer energia e o eletricista tem que fazer isso. Então tem que fazer de maneira correta, dentro da NR10, usando cabo PP, tal, tudo direitinho. Soterramento. Estão escavando valas, escavando trincheira para. Desculpa, não é guerra. Estão escavando alicerce, fundação, ou estão cavando fossas sépticas, que são fossas para dejetos, essas coisas. Pode haver um risco de ter um deslizamento de terra e, consequentemente, um soterramento? Pode, então tem que ter as medidas. Existe o risco? Existe. Então a gente tem que ter a medida para inibir esses riscos. Tá? Então vai ter as medidas, vai ter madeiramento na parede da escavação, isso, aquilo outro, para se ela chegar a ceder, é, essas madeiras aí vão dar uma impedida, vai dar tempo para a pessoa sair e tudo mais, né? E o peso da lateral começa a empurrar, é muito forte, a pessoa perde o ar dos pulmões, pode acontecer um acidente grave e soterrar e morrer sufocada, né? Soterrada. Bom, aí tem primeiro socorro e combate a incêndio, noções básicas de como agir quando acontecer algumas situações de emergência. Eu tenho esse módulo aqui, dessa noção básica, lá na NR35. Eu vou mandar ele para NR18 da Construção Civil, esse quinto módulo aqui lá na NR35. Sendo que dentro de um canteiro de obra tem que ter pessoas, tá? Seja pela empresa direta ou pela empresa indireta, que é a que pegou a obra, que são treinadas e qualificadas em combate a incêndio NR23 e primeiros socorros, socorrista. Para quê? Se acontecer algum acidente, algum sinistro, essas pessoas estão aptas. Inclusive, tem obras, canteiro de obras e da indústria da construção, que tem até bombeiro civil, tá? Tem bombeiro civil que é contratado porque é um cara muito bem treinado, é um bombeiro, só que é civil, não é do governo do estado, para poder prestar esse socorro. Então é muito importante, muito interessante, tá? Então essa aqui é uma aula resumida para que a gente tenha noção, tá? Até do que vai cair lá na provinha também, no teste, tá? É tudo isso aqui. E a gente ter uma noção básica, uma noção boa do que é um canteiro de obra, que eu já vivenciei na prática desde adolescente, trabalhei muito com obra, né? E metalúrgica e tudo mais, tá? Então, falando aqui só para concluir, o que é que a gente tem aqui? A reciclagem a cada 2 anos, tá? Tá? É, a reciclagem a cada 2 anos, mas sempre que houver necessidade, a empresa titular pode pedir para a empresa contratada na empreiteira. Ao início de cada fase da obra, também se faz a reciclagem da NE18. Quando acontece acidentes graves ou fatalidade, tem que se fazer a reciclagem. A CIPA chama, se tiver a CIPA já, a quantidade, né, de funcionário que dê para montar uma CIPA já chama e já faz. Ou quando houver mudança dos procedimentos de segurança da sua empresa e a sua empresa atualizar suas diretrizes de saúde e segurança do trabalho. Então, isso é quando a reciclagem é necessária, tá? O treinamento básico deve ser feito a cada 2 anos ou antes, se tiver esses itens aqui, tá? Mas a cada 2 anos, se não houver nada, né? A importância do formato é fundamental para a segurança, né? No setor da construção civil, pois a registro do acidente de trabalho, ela visa reduzir os riscos, promover um ambiente de trabalho mais seguro e garantir a conformidade legal
das empresas. O curso geralmente é de 4 horas, o básico de integração, mas tem um básico mais reforçado que é de 6 horas, tá? Ele pode ser ministrado presencial, telepresencial, online ou EAD, tá? Os cursos. E o que é que tem quem deve fazer o curso? Uma breve lista aqui das pessoas que trabalham lá, não são todos. A gente tem dentro do canteiro de obra pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, encanador, armadores, mestre de obra, supervisores, engenheiros e arquitetos para conhecimento da norma. Eles também têm que fazer para conhecer a norma. Não é porque é engenheiro, se ele não for engenheiro do trabalho, ele vai ter que fazer o curso, tá? Ah, é supervisor, é encarregado de obra, é mestre de obra, ele tem técnico de edificações, mestre de obra. Ele vai ter que fazer o curso, não tem, é mestre dos carpinteiros, ele vai ter que fazer o curso. É um curso de integração obrigado para todos, obrigatório para todos. Só há uma pequena exceção. Se o engenheiro for engenheiro do trabalho, cara, ele pode até fazer por educação, mas ele não precisa, tá? Mas ele pode fazer por educação e adquirir também o certificado por causa da documentação, porque ele é um engenheiro do trabalho, geralmente é ele que vai fazer parte do SESMIT, da CIPA, e ele vai elaborar isso aqui, tá? Vai acompanhar. Bom, pessoal, então, um curso básico é obrigatório, identificar e prevenir os riscos, e até a próximo curso.